Seja bem-vindo à nossa Global Seller School, nosso curso de português ou de espanhol para quem fala português, amém? Então, vamos lá, vamos começar o nosso curso online. Estamos, na verdade, na nossa aula número 4. Aqui o nosso método Cela, lembrando desses 3 passos para você ter um melhor aproveitamento desse curso, de tudo, de cada aula que você vai estar acompanhando nesse processo de aprendizagem. Primeiro, para tudo, lembra? Faz assim com as 2 mãos. Para tudo, estuda e aplica. E eu já coloco, já vou deixar em espanhol para você começar a absorver. Em cada aula, cada vez que você começar a aula e ver, você vai incorporando conceitos, palavras, expressões em espanhol para você poder ir absorvendo ao pouco, amém? Aos poucos. Então, em espanhol seria método Cela em 3 passos para todo, estudia e aplica. E assim, vamos continuar com a nossa aula número 4, nuestra clase 4, o clase número 4, o quarta clase, como você queira, deseja, ou goste mais de falar, as 3 expressões estão corretas. Buena clase, entonces, vamos avançar. Para falar desse tema de hoje, que como eu anunciei na última aula, não, na última aula eu fiz uma postagem sobre as cores, na aula número 3. Na aula número 2, falei que a próxima aula seria sobre números, então essa é a nossa primeira, a nossa aula de números. E, claramente, já que nós estamos escolhendo um versículo para cada uma das nossas aulas, um versículo bíblico, porque o nosso curso é direcionado a poder estar aprendendo essa língua para poder estar anunciando as boas novas de salvação às nações. Temos muitos países de fala hispana, ok? Quando a gente fala do espanhol, fala de fala hispana, um povo de fala hispana, amém? Então, o livro de Números, na Bíblia, você vai encontrar esta passagem no primeiro capítulo, primeiro versículo 1 ao 5, tá bom? Que está dizendo assim, eu estou vendo essa tradução, que está dizendo ao respeito do censo dos israelitas no Sinaí, né? O livro de Números é o 4º livro da Bíblia, e vamos ler, então, esta passagem em português. O bom é que quando você já conhece a Bíblia, vai ser mais fácil você absorver esse conhecimento, você não vai demorar muito tempo em entender, porque você já conhece a Bíblia. Eu estou crendo que você conhece a Bíblia, que já maneja a palavra de Deus, e se não manejar, então, também é uma rica oportunidade para você aprender. Amém? Então, no livro de Números, é livro de números. Não vamos falar, porque não é o livro dos números, é o livro de números. O nome do livro é Números. Então, se a gente falasse dos números, né, a gente falaria o livro de los números, mas o nome do livro é Números. Então, é um nome, por isso que a gente fala o livro de Números. Números, capítulo 1, versículo 1 al 5, el censo de los israelitas en el Sinaí. Eu falei o censo, né? Mas ali está falando, o título está dizendo censo dos israelitas. Então, censo de los israelitas en el Sinaí. El primer día del segundo mes del segundo año desde cuando salieron de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la carpa del encuentro, y le dijo: haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y por familias, anotando el nombre de cada varón.
tú y Aarón deben registrar por unidades militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu, que sea jefe de familia. Estos são os homens que les ajudarão. Então, voltando ao respeito, para compreender algumas expressões que são diferentes, você vai observar que no espanhol a gente tem muitas palavras iguais, mas que de repente a gente pronuncia diferente, né? Tem muitas palavras similares, mas que significam outra coisa. Então, a gente pode se confundir. Eu sempre falo que quando eu aprendi português, eu achei muito mais fácil para eu aprender, né, que o francês. Na época eu estava querendo estudar francês, mas eu estava achando muito difícil, muitos acentos diferentes, né, que a gente não tem no espanhol. Então, palavras assim, o vocabulário também diferente demais. Então, mesmo sendo línguas que são da mesma família, que a gente chama as línguas romances, né? Eu estava achando muito difícil o francês. Quando fui ter o primeiro contato com o português, eu fiquei apaixonada. E eu falei, eu tenho que aprender essa língua, mas na época não tinha o Mercosul aqui, então eu tive que rodear, eu chonei do português e eu procurei, eu achei um curso de português muito perdido no meio da cidade. Eu tinha que viajar todo sábado de manhã, não sei quanto tempo, mas eu acho que era mais de meia hora, 40 minutos, para chegar num clube onde eles faziam atividades, né? E tinha um curso de português. Depois eu achei um curso mais perto, com orientação comercial, mas aí eu comecei a aprender português e eu achei muito fácil. Eu comecei a ver que tinha muito vocabulário do espanhol e aquilo facilitou demais para mim. Essa foi a vantagem do português, que pode ser a sua vantagem também, a parte que você vai gostar de cara, porque tem muita palavra que se escreve igual, que tem o mesmo significado, uma porcentagem bastante importante do vocabulário em espanhol, que é igual em português. Mas acontecem alguns detalhes, como, por exemplo, a terminação ava em português é aba em espanhol, né? Então, a regra gramatical, exatamente as mesmas palavras, significando a mesma coisa, mas apenas muda o V pelo B. Então, aquilo começou a me trazer problemas sérios de gramática, de ortografia, né? E eu comecei a escrever algumas burrices, mas era por causa da mistura, né? Da mistureba santa das línguas. Então, ali, você vai ter que prestar muita atenção, mas o primeiro eu te recomendo você descontrair. Acho que o foco que a gente tem que ter é poder desfrutar do aprendizado da língua, né? Que você possa se achar na língua, se achar, poder aproveitar o que é bom, né? Essa vai ser cada aprendizado, cada curso vai ter a sua parte negativa, e essa pode ser uma, mas não acho muito relevante. Com a prática, você vai conseguir absorver e perceber a diferença. Para mim, era a mamãe que falava, Leila, você está escrevendo errado, o que é que aconteceu com você? Eu não era a menina da matemática, né? Como hoje estamos falando de números, eu era a menina da literatura, eu gostava de escrever, na época eu escrevia, quando era criança, escrevia poemas, eu gostava muito de ler, então eu era ótima nessa matéria, né? Então, quando a mamãe começou a ver que eu estava escrevendo, desaprendendo o espanhol, ela falou comigo, né? Nos e-mails, quando eu escrevia nas viagens, aí eu falei, mãe, eu não percebi que eu estava escrevendo errado, né? Porque a minha mente agora estava fusionada com as duas línguas, mas é muito bom, porque quando você consegue pensar na língua, já escrever e falar sem pensar,
é um bom nível quando você chegou a absorver a linguagem, aquela língua, e já você está alcançando a fluência. Então, mas aí é um novo processo de você começar a filtrar e na sua mente poder perceber quando você fala uma e a outra para você não estar... Mas vai acontecer que você vai misturar palavras. Então, vamos parar nesse pequeno texto de números para a gente observar algumas questões, né? Então, o censo dos israelitas no Sinaí. A gente tem uma expressão ali do enel, né? A primeira diferença, né? Ali, o resto de los e enel, né? Desses artigos que a gente tem, que no português você funciona praticamente, né? Você, sim, uma coisa que, com respeito à questão do francês. Depois que eu aprendi, alcancei a fluência no português, hoje eu consigo entender o francês muito mais facilmente, porque eu descobri que o português é uma mistura do espanhol antigo com o francês, né? Então, você vai ver uma porcentagem bem equilibrada do vocabulário em português dividida entre essas duas línguas, do espanhol e do francês, né? Por exemplo, talheres. Talheres é uma palavra francesa, né? Que vem do francês. A gente chama de cubiertos, né? Não é talheres. E então você vai perceber que tem assim essa divisão, essa mistureba dessas duas línguas, é muito bom. Hoje eu posso entender muito melhor o francês graças a essa possibilidade que eu tive de aprender português, né? Então, voltando a essa expressão do censo de los israelitas en el Sinaí, as primeiras coisinhas que a gente vai ter uma aula específica a respeito dos artigos, né? Dessas junções que a gente faz no espanhol, do português para o espanhol. No português é o censo dos israelitas no Sinaí, né? Então, de 4 palavras, no espanhol, o português faz 2, vocês são bem mais resumidos, né? Então, seria de los, né? De los e enel, no substitui o enel e de los substitui o do, né? O do do português. E quando é feminino, é de las, né? O da. E quando é feminino, nessa questão do en, no lugar, né? En el, seria na, né? Seria en la, L-A, tá bom? Então, essa primeira observação que a gente faz, el primer día del segundo mes del segundo año, desde quando salieron de Egipto. Então, ali está falando do primeiro dia, né? Até ali é bem similar, mas o primeiro dia seria em português, e ali a gente tem el primer dia, né? A gente vai observar essa palavra de primeiro, né? Primer é o nosso masculino do que seria primeiro, né? Dia, sem acento para vocês, mas a gente agrega, a gente coloca acento no dia, e del, que é aquele do que a gente já falou no título, né? Del segundo mes, del segundo año, desde quando saíram de Egipto. Não se preocupe ali, porque fala em números ordinais, né? E aqui a gente vai ter uma aula só de números ordinais, tá certo? A gente tem que esse aí é por grau, né? O segundo, mas você vê que escreve do mesmo jeito, mas tem números ordinais que não se escreve do mesmo jeito. Mas em português e em espanhol o segundo é igual. Año, que em português é ano, né? A gente agrega esse acento ali, né? Que vocês chamam de cobrinha, para a gente não é um acento, né? A gente utiliza essa cobrinha apenas para o N, né? Eu vou tentar lembrar depois se tem alguma outra letra, mas eu acho que não, né? Año desde quando salieron de Egipto. Aqui, por exemplo, quando vocês acham uma P antes do T,
geralmente eu tenho ouvido muito em português em diferentes regiões, né? Vocês falaram Egito, né? Egito. E a gente, o P a gente pronuncia diferente, né? É Egipto, né? Já temos o som do G e o som do P, que quando se encontra com essa consoante, soa bem diferente, né? Egipto, ok? Praticamente como vocês pronunciam o J, né? Egipto. Mas a gente pronuncia mais suave, por exemplo, aqui em segundo, né? Mas quando é com o I, a gente já dá uma força no G bem diferente, né? Vocês pronunciam do mesmo jeito, né? O Egito, não, mais ou menos similar. Mas a gente faz Egipto, ok? É diferente som. El Señor le habló a Moisés en el desierto y de Sinaí, en la carpa del encontro. Você vai perceber que tem um som do R que é bem mais forte em algumas colocações, em alguns lugares no meio da palavra. Por exemplo, aqui na terminação, geralmente vai ser um R mais suave. Mas quando for na segunda ou na primeira sílaba, você vai perceber um som mais forte. Por exemplo, carpa, sim? Para você seria carpa, né? Se fosse uma palavra, mas para você é tenda, essa palavra aqui é tenda, né? Então, deserto, para você ser deserto, né? É um R bem afrancesado, é um R bem francês, bem suave. Para nós, o som, a gente define como um suave ou forte, né? Então, quando alguém te corrigir, vai dizer, faz o R forte, né? R forte, não o R suave, não. Aaron, por exemplo, Aaron é um R suave, a gente chama assim de R suave, né? Ou, então, quando é dois R's, então é mais forte ainda, né? Vamos pensar uma palavra com duas R's. A raça, a raça, para vocês é a raça, arrasou, a gente arrasou, arrasou, é um som bem forte, um som bem forte. Mas aqui, então, você pode perceber que carpa, deserto, encontro e israelitas, vocês falam israelitas, por grupos. Aqui já soa um pouco mais suave, grupos, né? Familiares e por famílias. Por também é forte, né? Por unidades, devem registrar, registrar. Militares, aqui já soa mais suave, né? E homens. De Israel, Israel, não é Israel como vocês falam, é Israel. Nossa, a gente passou esses minutos todos só para ver esses 4, 5 versículos. Háganlo com a ajuda de um homem de cada tribo que sea jefe de família. Estos são os homens que les ajudarão, ok? Você pode perceber que homens ajudarão, é um R mais suave, mas quando o R está no meio, na primeira sílaba, principalmente, e na segunda sílaba, você vai perceber que o R é bem forte. Amém? Então, fica essa experiência. A gente acha que eu não vou ficar traduzindo tudo, porque a ideia é que você vai se acostumando com o som do espanhol. Amém? Então, se você quiser entender tudo que diz aí, você vai ter que ir lá ler a sua Bíblia, né? O primeiro dia do mês, do segundo mês, do mês, ou o primeiro dia do segundo mês do segundo ano, desde quando saíram do Egito. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinaí, na tenda do encontro, e disse, barararará, ok? E o resto do texto, mas essa é a ideia, que você possa voltar a escutar esse vídeo, essa videoaula, né, gravada, para que você possa estar praticando os diferentes sons da pronúncia em espanhol. Continuando, então, agora sim, depois de termos compartilhado um trecho da palavra de Deus, nós já nos sentimos abençoados demais e vamos estudar os números. Em espanhol, a gente fala los números e a nossa palavra números tem o acento no U. Amém? Uno, então, lembra que
vamos estar olhando essas pronúncias. Eu coloquei aqui, às vezes fica meio chato a gente só ficar repetindo, mas presta atenção, porque eu vou falar em espanhol qual é a pronúncia certa desses números, amém? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E a partir de agora eu vou de 10 em 10, porque no próximo slide eu vou te mostrar a construção das décadas a partir do 30. Do 1 até o 29, essa é a forma de você chamar os números, e tem construção diferente, porque a partir do 30 você vai dizer 30 e volta para o 1, né? 31, ok? Então, a gente vai ver no próximo slide 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101. Vamos a ver, entonces, como continua. Algunas construções. Eu não vou escrever todos os números, vou deixar para você como dever de casa, tá bom? Então, a partir do 31, você vai ver que é similar também no português, só que a gente não fala 31, fala 31, ok? Porque assim se chamam os números em espanhol, é 31, 32, 33, 34 e assim até o 9, né? Então, a partir dessas décadas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você vai acrescentar apenas do jeito que está no slide anterior, do 1 ao 10, né? Do 1 ao 9, perdão. Então, 41, 42, 43, 44, etc. 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 97, 98, 99. Hoje, presta atenção para o som, tá? Para a pronúncia. E eu deixei o exemplo a partir do 120, porque a gente colocou no slide anterior o 101. Então, até o 109 é do mesmo jeito que a gente fez nas décadas, 30, 40, 50, 60, 70, né? 101, 109, 102, certo? Então, no 110, 111, 112, tá do mesmo jeito. 110, 111, 112, 113, ok? Então, até 100, eu coloquei aqui o 122, que é mais ou menos também, você vai ver que é a mesma construção que a gente foi até o 129, né? Até o 29 no slide anterior. Então, a partir do 130, você vai perceber que já são 3 palavras, né? Então, é ciento. Lembra que a partir do 100, já não é 101, é 101, 102, 103, 110, 120, ok? Então, a partir da terceira eu ia falar década, da terceira, eu perdi a palavra. Não, a partir do 30, né, 130, você vai ter 3 palavras. Então, vai ter 100, 135, por exemplo, né? 131, 132, 133. Você vai ter 3 palavras. Então, vai ter a mesma coisa com 140, 141, 142, 143, ok? A mesma coisa com 150, até chegar no 200, né? Mas a gente vai chegar até essas construções, né? O resto é só repetir,
E a ideia é que você possa estar aplicando esse conhecimento simplesmente com o que está dizendo ali, né? É muito prático aplicar seu conhecimento adquirido no ambiente cotidiano. Não tem muita coisa que investigar, nem ficar pensando, quebrando a sua cabeça. Observe o seu ambiente, observe as suas atividades e depois faça contas em voz alta das tarefas pendentes, por exemplo, que você tem para a semana, para aquele dia mesmo, para o mês, né? Dos livros, dos lugares que você visitou essa semana, dos livros que você possui. Olha, vai na biblioteca e começa a contar os números, mas em espanhol, e aí você vai colocar em prática. Faça esse tempinho para você colocar em prática o que você aprendeu. As nossas aulas são curtas e uma amostra grátis do que a gente faz no Zoom, né? E obviamente, no Zoom, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas, de explanar um pouquinho mais o assunto, de poder fazer exercícios juntos, né? Então, por exemplo, também você pode praticar, falar no seu número de telefone, seu número de documento, o calçado, o número de calçado que você tem, que você usa, né? O número da rua, o número do ônibus que passa pela sua rua, né? Etc. Você começa a observar e tenta falar os números com os que você convive em espanhol. E ficamos por aqui. Se você gostou da nossa aula, se você quiser tiver uma aula personalizada, é só deixar nos comentários, é só você ir na nossa página, entrar em contato, ou você aqui pelo YouTube, ou na nossa página web. Então, globalcellschool.com. Amém? Então, a gente se vê na próxima aula. Hasta la próxima clase, dice, bendiciones, y a gente se ve, benção. Vamos a tratar de despedirnos en castellano. Que Dios te bendiga y hasta la próxima clase. Nos vemos en la clase 5.